Ok, gente, dando início aqui à nossa aula sobre a ação. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que que a gente precisa para postular em juízo? A gente precisa de legitimidade e interesse. E também só uma coisinha, que a ação a gente não considera só como um meio que a gente usa para provocar a tutela jurisdicional, tá? O, não é só o processo em si. Ela é o direito também de postular em juízo, é o nosso direito de ter o nosso direito tutelado, é o direito de a gente chegar lá e o juízo, no tribunal, e o magistrado apresentar um parecer sobre, sobre essa nossa questão. Aí vamos trabalhar um pouquinho sobre vamos falar um pouquinho sobre legitimidade. O que é a legitimidade? A legitimidade, ela trata sobre quem são as pessoas titulares dessa relação jurídica. Por exemplo, o autor e o réu. E tem, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre legitimidade um pouquinho mais já já, mas é quem tem legitimidade para estar aqui, a quem diz respeito a essa relação. Por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um contrato com uma pessoa e ela fez alguma coisa lá de errado e, é, e ela tá, nesse contrato, essa ação que essa pessoa tomou é passível de multa que a gente estipulou no nosso contrato. Aí eu vou lá, protocolação, e eu digo que não é essa pessoa, não é a pessoa com quem eu fiz o contrato que está me devendo essa multa que descumpriu o contrato. O que é que vai acontecer? Vai ser alegada, quando o réu aparecer, né? Vai ser alegada a ilegitimidade da parte. Por quê? Porque essa outra parte, esse réu, era uma pessoa que não estava nessa relação jurídica. Essa pessoa não tinha feito contrato comigo. Tinha sido outra pessoa e eu coloquei uma pessoa que não tinha uma relação comigo, não tinha um contrato comigo. Então não faz sentido eu querer cobrar uma pessoa que nada tem a ver nessa situação. Seria a mesma coisa que a mesma coisa se eu fosse, vamos dizer assim, cobrar cobrar dinheiro de alguém que eu nem conheço, por exemplo. A gente entende assim a legitimidade. Ela é, em poucas palavras, quem é que tem que estar aqui? De uma forma bem resumida, e até grosseira, é quem é que tem que estar aqui? Quem são as pessoas envolvidas? E essa é basicamente a ideia, é isso que vocês têm que entender a respeito. E o interesse, que também é outro ponto bem importante, que é a necessidade de postular em juízo visando uma determinada utilidade. As pessoas postulam em juízo para, por exemplo, no caso de direito civil, para cobrar cobrar pensão alimentícia, para que seja declarada a existência de um contrato, por exemplo, para que seja executada um título judicial ou extrajudicial que não foi cumprido. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa necessidade visando uma utilidade. Aí, a gente tem um pouquinho de história. Porque eu não acho que necessariamente vai cair esse tipo de assunto em alguma prova que dá Unifor, mas pode cair sim em prova de concurso. Então, eu achei de bom tom, falar sobre isso com vocês, que é a possibilidade jurídica do pedido. Gente, no nosso CPC antigo, no nosso CPC de 1973, a possibilidade jurídica do pedido, ela era considerada uma das condições para postular em juízo. Ela era o que a gente chamava, o que era chamado na época de condição da ação. Hoje a gente chama de postular em juízo. Requisitos para postular em juízo. E a possibilidade jurídica do pedido, embora ela seja uma parte bem importante, embora ela permaneça na ação como um todo, ela não foi retirada da ação, gente. Ela permanece. Ela só não é mais parte da questão de admissibilidade dessa ação. Eu não preciso mais de possibilidade jurídica do pedido para protocolar a minha ação. Essa parte da possibilidade jurídica do pedido, ela fica para questão de mérito só, tá? Então, se em algum momento vocês chegarem a ver em alguma questão
que é necessária a possibilidade jurídica do pedido como requisito para postular em juízo, vocês saibam que isso está incorreto. A possibilidade jurídica, de novo, a possibilidade jurídica do pedido, ela é necessária, mas não como requisito para postular em juízo, tá? Aí a gente tem aqui a nossa motivação, que é, inclusive, aqui, eu acho que vocês podem reconhecer, que é a Torre de Pisa. O que foi que aconteceu? A gente tinha, essa nossa teoria das condições da ação, no que era chamado na época, foi criada por um teórico chamado Liebman. E teve um pequeno, entre aspas, evento que ocorreu na Itália, que foi o primeiro divórcio, que naquela época não era considerado um pedido juridicamente possível. A gente não tinha isso no ordenamento, basicamente, em lugar nenhum. Aí o que foi que aconteceu? Ele viu essa situação e falou, ok, então, possibilidade jurídica do pedido já era nessa situação. E aí ele só alterou a teoria que a gente, ele só alterou a, a teoria dele, que inclusive a teoria que a gente adota é a teoria eclética. Então ele ajustou a concepção dele, né? E para comportar esse novo fato, e o nosso ordenamento acatou essa novidade depois de um tempinho. Inclusive, essa novidade ela foi acatada já no nosso Código de Processo Civil anterior, de 73. E ela foi adotada, entre muitas aspas, porque tinha um ponto que precisava da possibilidade jurídica e tinha artigos que falavam que não era necessária a possibilidade jurídica do pedido como requisito para se postular em juízo. Então, ficava meio bagunçado. Mas a gente tem agora organizado e ajustado essa questão dos requisitos. E aqui, gente, um aspecto importante. Lembra que eu falei que a gente ia falar de legitimidade? Então, tá aqui. A gente tem essa pergunta aqui, que é muito importante. Um menor de idade pode postular em juízo acompanhado somente do seu advogado? Ele pode? Eu já adianto aqui, não pode. Não pode. A gente tem aqui, ó, legitimidade ad causam e legitimidade ad processo. Em regra, o que é para acontecer? A pessoa que tem a legitimidade ad causam, em regra, é para ela ter a legitimidade ad processo. Só que existem situações específicas, que é o caso do menor de idade. Se ele for, vamos dizer assim, 16 anos, vamos dizer assim, ele precisa ainda da representação ele ainda precisa ser representado, ele precisa ser assistido pelo seu responsável, ele precisa chegar lá com alguém plenamente capaz, um adulto de 18 anos para cima, sabe? Você já conhece. Por quê? Porque, embora o menor ele possa ter a legitimidade ad causam, que é a legitimidade para a causa, que ele é parte dessa relação jurídica, ele não tem legitimidade ad processo. E a legitimidade ad processo é a legitimidade para postular em juízo. Entenderam? A gente tem aqui, ó, ele tem que ser representado pelo seu responsável, tendo em vista que pode conter, sim contar com a legitimidade ad causam, que, de novo, é a legitimidade para a causa, que são as partes da relação, mas ele não tem legitimidade ad processo, que é a legitimidade para postular em juízo. A gente considera também, a gente tem uma outra legitimidade, que é não é nem legitimidade, que a gente chama, é capacidade postulatória, que ela é referente aos advogados, membros do Ministério Público. O que é essa capacidade postulatória? Ela é o conhecimento técnico necessário para você atuar nas causas. Tem causas que a gente pode ir só a pessoa, sem nenhum conhecimento, sem constituir advogado, por exemplo. E tem outras que é obrigatório que a presença do advogado seja, que não a presença do advogado, que seja constituído advogado, para que a pessoa ter o seu direito efetivamente tutelado na presença de um profissional da área. Aí vamos, os elementos da ação. Partes, é claro que a gente já conhece, é a nomenclatura dada a quem participa da ação jurídico-processual como autor ou réu. Existem outros indivíduos que participam, mas eles não são considerados partes. Por exemplo, intervenção de terceiro, eles não são considerados partes. O advogado
não, pera. Ministério Público, o juiz, o magistrado, não é considerado parte. Ele está naquela sala de audiência resolvendo a situação, mas ele não é considerado parte. A causa de pedir, que é a junção dos fatos e dos fundamentos jurídicos, que, em outras palavras, é a historinha que você vai, com história entre aspas, né? É a história do que aconteceu para vocês chegarem nessa situação, para vocês chegarem nas portas do judiciário pedindo uma tutela jurídica. E junto com essa história que vocês vão contar, ela tem que estar munida de fundamentos jurídicos. Pode ser a legislação em si, pode ser precedentes, pode ser jurisprudência, pode ser doutrina. Colocando aí que, de certa forma, vai ser o quê? Vai ser, de novo, é a história que levou o motivo pelo qual vocês estão ali, junto com as razões pelas quais vocês estão ali. As razões seriam são os fundamentos. É o motivo, é o que baseia, o que embasa a situação que vocês estão ali. É o que embasa o que você está pedindo. E o pedido, ele é o resultado que a gente busca com a prestação jurisdicional. Por exemplo, numa ação de alimentos, eu estou atrás de conseguir uma pensão alimentícia. Numa ação declaratória, eu quero que seja, por exemplo, vamos dizer assim, seja considerado verdadeiro aquele documento, que seja considerado que trate do modo de existir de uma relação jurídica, por exemplo. Aí a gente vai agora para a ação proposta e os seus efeitos. A gente tem no artigo no 312, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto a réu, seus efeitos mencionados, os efeitos mencionados no artigo 240, depois que ele for validamente citado. E o que é o validamente citado? A gente tem aqui a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, ou seja, mesmo que seja um juiz incompetente, essa citação permanece válida, até por uma questão de celeridade. Aí tem aqui, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvando o disposto no 397 e 98 do Código Civil. Essas questões aqui de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor, a gente vai falar isso mais em petição inicial, quando a gente for tratar desse assunto. Mas eu deixo já logo para vocês terem uma ideia de como é. E a gente vai agora treinar fazer algumas questõezinhas. Não é muita coisa, é bem simples. A gente tem aqui. A respeito de aspectos relativos à ação, julgue o item a seguir. O interesse processual deverá estar presente tanto para propor quanto para contestar a ação. Certo ou errado? E a resposta é certo. Correto, na realidade. Por quê? Porque o interesse processual é a necessidade de custódia de juízo visando determinada utilidade. E qual é essa utilidade? É defender os interesses do réu nessa situação. O que, vamos dizer assim, o autor está me cobrando 50 mil reais. O meu interesse é não pagar esses 50 mil reais, gente. Ou se eu concordar que houve uma relação jurídica que constitua verdadeira um pagamento de um valor, mas não que seja esse valor em si, vamos dizer, era para ser 25 mil e ele colocou 50 mil, vamos dizer assim. Aí a gente tem aqui. Menor com 16 anos de idade intentou ação indenizatória em face do condutor do veículo que o havia atropelado, causando-lhe lesões corporais. Para tanto, o autor outorgou o instrumento de mandato ao advogado contratado para lhe patrocinar a causa, sem estar assistindo representante legal. Aí a gente tem aqui. O vício processual em questão é. E tem a carência de ação por ilegitimidade ativa ad causam. E tem B. Falta de capacidade de ser parte em relação ao autor. E tem C. Falta de capacidade para estar em juízo em relação ao autor. E tem D. Falta de capacidade postulatória.
Item E, não há vício. Uma coisa que a gente vai tratar mais em processo, no processo em si, tá? Mas eu achei que era uma boa questão para trazer aqui para vocês. E o que a gente tem aqui é falta de capacidade para estar em juízo em relação ao autor. Por quê? Porque esse menor de 16 anos, ele está nessa relação jurídico-processual. Por quê? Porque ele foi a pessoa lesada nessa situação. Foi ele quem sofreu os danos causados pelo atropelamento. Ele sofreu lesão corporal. Ele tem a legitimidade ad causam, ele tem legitimidade para ser parte desse processo, inclusive legitimidade ativa, que é a legitimidade do autor, tá? Só fazendo um disclaimer aqui rapidinho. Aí, nesse caso, ele precisaria, mesmo tendo 16 anos, entre 16 e 18 anos, ele é considerado relativamente incapaz, como diz o nosso artigo 4º do inciso 1º do Código Civil. Então, mesmo que ele tenha um advogado, ele precisa ser representado pelo responsável. Poderia ser uma... A gente vai tratar isso melhor um pouquinho quando a gente for falar em processo. Mas, por exemplo, existem situações em que uma pessoa, um indivíduo, pode ter capacidade, pode ter legitimidade para a causa, legitimidade para postular em juízo e capacidade postulatória. Isso seria o quê? Seria uma pessoa que ela faz parte dessa relação processual, jurídico-processual, maior de 18 anos, plenamente capaz, e que ao mesmo tempo é advogado, vamos dizer assim. Seria um caso. Essa pessoa une em si todos os componentes necessários da capacidade. Aí a gente tem julga as proposições em V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, a ação é considerada proposta como protocolo da petição inicial, mas sua propositura só torna litigiosa a coisa quanto ao réu com a sua citação válida, desde que seja ordenada por juiz competente. E tem o segundo aqui. É considerada proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, mas a sua propositura só torna litigiosa a coisa quanto ao réu com a sua citação válida, ainda quando for ordenada por juízo incompetente. Aqui, o terceiro. A ação será considerada proposta com seu efetivo recebimento pelo juízo competente através do despacho inicial, mas a sua propositura só torna litigiosa a coisa quanto ao réu com a sua citação válida. Aí aqui a gente tem a propositura da ação só produzirá efeitos quanto ao réu após a sua primeira manifestação nos autos do processo, no momento em que induzirá a litispendência acerca da demanda. E para essa questão, temos F, V, F, F. Porque essa daqui, ela é letra de lei, basicamente. Poderia haver uma desse daqui, a gente entende porque o que falta aqui é o juízo incompetente. Mesmo que seja um juízo incompetente, pode. A citação será válida. Aí aqui a gente tem a ação será considerada proposta com seu efetivo recebimento pelo juiz competente através do despacho inicial. Essa questão aqui, ela é um pouquinho, é por conta de redação aqui mesmo. Por quê? Porque quando você entrega a sua ação, ela já está considerada proposta. Tipo, bateu, chegou lá na mesa do magistrado, pronto, está perfeito, ele está recebido. Existem casos em que o magistrado vai verificar que tem algum problema na sua petição inicial. Existe, mas já está entregue. O que, que vai acontecer nessa situação? Ele vai falar lá, olha, você tem 15 dias para emendar a sua petição inicial, você tem 15 dias para ajustar a sua petição. Mas aí já é outra coisa, só para você ajustar. Porque a ação em si ela já foi recebida. Já está correndo lá. E aí só o que falta é você corrigir os problemas que tem na sua petição. Aí, quando ele for lá dar uma olhada, se tiver tudo certo, ele vai falar, pois então tá bom, agora é a hora da citação. E aqui a gente tem, do propositor da ação só produzirá efeitos quanto ao réu após sua primeira manifestação nos autos do processo. Gente, os efeitos ao réu
só haver esse efeito quando ele se manifestar no processo, nos autos do processo, isso geraria um problema enorme para a gente. Por quê? Porque o réu ele ia ser citado, por exemplo, ele ia receber uma carta, acabar recebendo o oficial de justiça, porque quando a gente for, assim, semestre que vem vocês vão trabalhar a citação de verdade, assim, com um pouco mais com mais profundidade. Existem vários tipos de citação. Pode ser por correio, por oficial de justiça, por meio eletrônico é o que a gente busca mais, porque é o mais fácil, né? Mas nem sempre funciona. Aí, o que é que acontece aqui? Sabe o que podia acontecer? O réu podia simplesmente fingir que ele não está em casa para o oficial de justiça. Ele poderia, por exemplo, queimar uma carta de citação intimando ele a citar, quando ele está lá a carta de quando ele recebe a carta que considera ele citado para o processo, ele poderia, por exemplo, queimar. Se ele recebesse por meio virtual, ele poderia simplesmente apagar a mensagem e falar que nunca recebeu essa mensagem. Aí isso causaria muita dor de cabeça, muito problema, então foi decidido. E do você foi citado, você participa logo, porque você venha logo ao processo e se manifeste de uma vez, porque caso contrário daria muito problema. E não é isso que a gente quer. Enfim, é isso. Eu tentei ser aqui um pouco mais breve, né? Eu vou só pontuar de novo legitimidade, porque eu acho que é desses pontos aqui, de legitimidade e interesse, porque só para fortificar. A legitimidade são quem deveria estar aqui nesse processo. Quem é que tem que estar aqui? Quem são as partes que, que estão nessa relação jurídica? Quem é que tem que estar aqui nessa situação? Tá? Inclusive, essa questão de legitimidade, de causa de processo, é, a gente tem no artigo, se eu não me engano, é o artigo 17 do CPC, que é aqui o. Ah, tá aqui no artigo 18, na verdade, que é: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso daqui é a questão da legitimidade. Legitimidade ordinária e extraordinária, que a gente também chama assim. Então, gente, vocês podem se deparar com legitimidade nesses casos aqui. Por quê? Porque a legitimidade ordinária, ela é a pessoa que tem legitimidade ad causam e ad processo, e a legitimidade extraordinária é quando uma pessoa tem a legitimidade ad processo e outra pessoa tem legitimidade ad causam, tá bom? É isso. E vou terminar aqui a gravação e tchau.